meu nome é Luciana e meu grupo vai falar sobre estética, mais especificamente sobre estética mal-sucedida na odontologia. A estética dental tem como objetivo mudar a aparência do físico, alcançando aquilo que é considerado belo. Mas há um segundo objetivo, que envolve o psicológico. Assim, a estética tem como objetivo mudar o psicológico de uma pessoa, mudando algo que a incomoda. Isso atinge a autoestima e a maneira dela de viver na sociedade. O procedimento não atende ao objetivo esperado, ele pode trazer grandes consequências ao paciente, tanto consequências físicas quanto psicológicas. Físicas podem ser edemas, dores, problemas na mastigação, psicológicas, depressão devido ao complexo, né, de se sentir inferior, insatisfeito, autoestima baixa, né? A vida social como um todo é afetada. Então o paciente, ele evita sorrir, ele evita falar, ele evita então sair de casa para não passar mais constrangimento, não se sentir mais. O profissional, ele tem uma responsabilidade muito grande para com o seu trabalho e com o seu paciente, logicamente. Então, quando ele trata, por exemplo, uma pessoa desdentada, em que esse resultado ele é bem sucedido, 100% dos casos relatam que a vida mudou drasticamente, social e psicologicamente, levando em conta a autoestima, depois de colocar um implante, prótese ou qualquer que seja a solução para melhorar o sorriso. Então, é necessário sempre fazer um planejamento antes, né, para que e também que tenha diálogo com o seu paciente para que tudo dê certo e ele seja um paciente 100% satisfeito com o resultado. Numa situação contrária, quando um procedimento é mal sucedido, encontramos diversos casos em que pacientes chegam a ter surtos gravíssimos de depressão, mal-estar, se desligam de relacionamentos e isso não só afeta a vida social, como também podem haver consequências físicas, mentais, causando muita dor, desconforto, lesões difíceis de se tratarem, doloridas e expondo esse paciente ao uso de medicações muito fortes que abalam o sistema imunológico, agravando mais ainda esse caso. E na maioria dos casos, os procedimentos mal sucedidos são por desatenção do profissional. Então, quando o paciente se vê insatisfeito com o resultado final, ele vai se sentir incomodado com a sua aparência, logicamente. Isso vai afetar muito o psicológico dele, afetando então a maneira dele de falar, de sorrir. E dependendo da gravidade do resultado, da insatisfação, ele pode até evitar de sair de casa para não passar mais constrangimento. No resultado estético é necessário responsabilidade e comprometimento do profissional para com o seu trabalho e com o seu paciente. Assim, deve sempre procurar saber aprender os novos conceitos e melhoramentos da área da dentística, os instrumentos, materiais, aprender os novos métodos da maneira correta. Estar sempre atento então às novas tecnologias. Além de manter o bom funcionamento da cavidade bucal e do organismo, o especialista em dentística lida com o lado psicológico do paciente. Próteses mal ajustadas, coroas cimentadas de maneira errada, incisivos centrais com proporções exageradas, são alguns erros que podem ser cometidos pelo profissional. Esses erros evidentes levam o paciente a um estado de desânimo que ele deixa de cuidar do seu próprio corpo e da sua saúde bucal, podendo chegar a casos graves de endodontia. Para se tornar um bom profissional, o dentista deve se comprometer desde a sua graduação, tendo consciência de que ele vai lidar com pessoas, tanto no seu lado físico quanto mental. Erros podem acontecer, mas que eles não sejam por irresponsabilidade do profissional. Bom, como você define a estética? A estética hoje é considerada uma das pioneiras no tratamento odontológico, que hoje as pessoas procuram muito por estética no consultório. Então eu defino a estética como uma transformação do sorriso. Ela tem como objetivo a modificação da cor, do formato, do tamanho do dente. Tudo isso com o objetivo de trazer mais harmonia para o paciente. E hoje são várias técnicas que proporcionam a estética, dentre elas o clareamento dental, a faceta,
a coroa de porcelana pura, que a gente chama metal free, as lentes de contato que hoje estão muito em alta. E tudo isso vem com o objetivo de trazer mais harmonia para o paciente, harmonia e satisfação para a vida até pessoal do paciente, certo? E quais são os procedimentos estéticos mais procurados? Hoje no meu consultório, como eu faço muito ortodontia, então o clareamento ainda está sendo o carro-chefe, porque grande parte dos pacientes, quando terminam o tratamento ortodôntico, procuram o clareamento dental. Então esse no meu consultório ainda está sendo um dos pioneiros. E a coroa também é uma coroa de porcelana, é um procedimento estético. Algumas facetas de resina, troca de resina em dente anterior é uma coisa muito habitual também na clínica. Então é isso. Quando, durante o tratamento, você percebe que o paciente não está colaborando de maneira correta para obter resultado positivo, qual a medida que você toma para que ele não coloque a culpa em você por não ter gostado do resultado? Eu sempre procuro conversar muito, ser muito aberta com os meus pacientes e sempre chegar num acordo que fique viável tanto para mim quanto para ele. Então, se ele não está gostando do tratamento e isso está dependendo dele, né? Vamos fazer um comparativo. De repente a gente está fazendo um clareamento e o paciente não é colaborador, não está aplicando gel toda noite, está tomando refrigerante lá, fazendo as coisas que não podem fazer durante o clareamento. Então eu procuro interromper o tratamento e explicar para o paciente, ó, a gente não vai chegar num resultado bom, satisfatório para você e nem para mim, porque não é o que eu quero, e vamos interromper o tratamento e parar por aí, porque a insatisfação sempre acontece. Nesse sentido, principalmente quando o paciente não colabora muito, fica complicado concluir o tratamento. Você já teve que tratar de algum caso de mal-sucedido realizado por outro profissional? Como foi? Na verdade, assim, eu nunca me envolvo muito com tratamentos antigos. Então, eu sempre procuro diferenciar quando o paciente me procura de um caso que foi mal feito, que teve insucesso. Então, eu sempre procuro diferenciar e não dar muito atenção para um trabalho que foi mal feito. Eu procuro manter essa distância para não prejudicar o outro profissional, independente do trabalho, se foi mal feito, se não foi, do que aconteceu. Então eu sempre procuro fazer o meu trabalho com muito carinho, com muita atenção, e sempre priorizo o seguinte: o meu conceito voltado para a estética, que eu gosto muito, é o seguinte: eu faço na boca do meu paciente o que eu gostaria que alguém fizesse na minha boca. Então, retratamento sempre existe, mas a gente sempre procura fazer o melhor e nunca se envolver muito com o tratamento que foi realizado. Na minha concepção é essa. Procuro nunca dar muita atenção. Às vezes o paciente chega reclamando, falando que não foi mal feito, que não gostou. Então eu falo, agora a gente vai mudar o caminho e vamos fazer diferente. Ponto final. E aí eu começo o meu trabalho com muito carinho, muita atenção, muita dedicação, para que fique bem feito. E qual é a mudança no aspecto psicológico que você nota com a mudança de um sorriso na vida de uma paciente? Isso interfere muito no tratamento. O paciente chega bem deprimido quando a reabilitação é grande em função da estética. Então o paciente chega triste, às vezes até chorando por falta de um dente, paciente jovem. E aí é perceptível a satisfação do paciente quando é feita a estética, né? Quando ele chega sem um dente, de imediato a gente coloca um provisório, já reabilitando a estética, é notável a satisfação do cliente. E também, às vezes, eu tive até casos de pacientes que chegaram bem deprimida, cabelo sem tingir, e de repente nas últimas sessões já chegava lá com o cabelo
tingido, toda bonita, de batom e com muito mais satisfação. Isso é muito bom para os pacientes. Eu tenho vários pacientes aí que a gente vê foto no Facebook e todos sorrindo, mostrando que clareou os dentes. Isso é muito bom, tanto para o profissional como para o paciente.